Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 3. No final, nós entregaremos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se os irmãos puderem ficar em pé, em reverência à Bíblia, Daniel, capítulo 3. Glória a Deus. Verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes e os juízes, os tesoureiros e os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vocês, por gentileza, ficarão com a Bíblia aberta, no Daniel capítulo 3, verso 1 até o 30, porque no discorrer da pregação, que os irmãos acompanham o que o pastor prega. Pai, eu quero nessa hora te agradecer, que nesse momento seja instrumento do Senhor para abençoar a vida da igreja, mais uma vez. Glorifica o seu nome, esconda-me atrás da sua cruz, importa que o Senhor cresça e que eu desapareça. Para isso eu te dou a glória, a honra e o louvor, em o nome de Jesus, e todos digam graças a Deus. Podem sentar. O tema desta noite é a seguinte palavra: prontos a morrer, não a pecar. Repita comigo: prontos a morrer e não a pecar. Meus irmãos, a sede pelo poder pode tornar você cego ou louco. A sede pelas coisas pode nos tornar pessoas completamente obstinadas. Esse homem chamado Nabucodonosor era um homem embriagado pelo poder. Ficou cego pelo fulgor da sua própria glória. Não se contentou em ser rei de reis, em ser o maior rei da terra. Ele quer ser Deus, quer ser adorado. Cuidado com a síndrome de dono do mundo. Não se contentou em ser cabeça de ouro. Agora, constrói uma estátua toda de ouro de 30 metros de altura e ordena que todos os súditos do seu rei o adorem. Eu não sei se eu vi direito ou não, mas quando eu liguei a televisão, que eu vi um programa que passa todos os dias, que o pastor fez uma estátua na altura dele, da imagem dele. Eu não acredito naquilo. Que, meu Deus do céu, estátua dentro da igreja, uma imagem dentro da igreja. Eu falei, onde nós vamos parar? Fora aquele culto da unção da melancia e a unção da pimenta. Uma igreja eu estou fazendo por aí. O poder dos tiranos e dos déspotas sempre encontra seu limite em pessoas fiéis a Deus. Quanto mais fiéis nós formos, mais vão procurar tirar a nossa fé. Aqueles que já andam de acordo com eles já não são tão manchados de sangue quanto a perseguição que se fará naqueles que são fiéis a Deus. Os 3 jovens hebreus são uma nota dissonante no meio daquela sinfonia de servilismo que se fazia ali. Eles são intransigentes, inconformistas. A verdade é inegociável. Quero que vocês gravem isso. Não se transigem com os absolutos de Deus. Não vendem a consciência. Preferem a morte do que a infidelidade a Deus. E eles estão prontos a morrer e não a pecar. E este capítulo pode ser dividido em 5 partes.
E eu quero primeiro mostrar para vocês a primeira parte dele. A prova. Todos os senhores aqui, se não passaram, passarão. Se não passaram, passará e passarão. Presente, passado e futuro. Prova. Do versículo 1 até o verso 7. Eu não vou ler, vocês acompanham a Bíblia. Os perigos da síndrome de querer ser Deus. Aqui está uma coisa peculiar daqueles que crescem muito. Nabucodonosor não se contentou em ser rei de reis, ele queria ser Deus. Diante da revelação da soberania e triunfo de Deus na história, em vez de se humilhar, ele se exalta. Sabe que nós também temos essa crise dentro de nós? Quando nós não vivemos dentro da humildade, então vivemos dentro da exaltação. Eu entendo a vida cristã dessas duas vertentes. Se eu não sou humilde, então eu sou orgulhoso. Se eu não sou humilde, eu sou egoísta. Aqui não tem outra palavra para usar. Se eu não sou uma coisa, eu sou outra. Se eu não sou outra, eu sou outra coisa. Mas não tem como fugir dessa realidade. É uma realidade muito importante. Ele instituiu o culto de si mesmo e a adoração de seus deuses, e ele ordena a todos os súditos a se prostrarem e adorarem. Mas ouça uma outra característica da prova. Além da prova que coloca todos nós em perigo, e quantos irmãos têm colocado sua própria casa no perigo quando você sai da presença de Deus? Assim aconteceu também com Jonas. Colocou todos aqueles navios em perigo por uma decisão egoísta dele, por uma decisão de orgulho dele. Colocou todos que estavam no navio no perigo e colocou todos os outros navios que estavam ao seu redor em perigo. E dentro de casa pode acontecer essa mesma lástima. Quando nós saímos da presença de Deus, colocamos a nossa casa em perigo, desguarnecemos a nossa retaguarda e deixamos que o espírito de confusão comece a entrar dentro de casa. A segunda parte da prova: as barbáries da religião totalitária. Estamos hoje diante de quadros de religiões totalitárias. A religião totalitária, ela exige lealdade das pessoas. Eu vi a entrevista de uma mulher islã, era toda vestida de preto, só com os olhos de fora, e o repórter perguntou para ela: por que a senhora está assim? Ela disse: eu sou leal à minha religião. Em nome da religião, eles fazem de tudo para proteger o que eles acreditam. Um dia eu perguntei para a igreja: o que é que vocês acreditam? Se acreditamos em Jesus, então precisamos de fazer o que Jesus mandou fazer. Se não acreditamos, nós não fazemos. Portanto, essas religiões, elas exigem lealdade, assim como Cristo exige lealdade de vocês. Ele exige tanta lealdade que ele foi leal na sua missão, que ele foi leal no que ele implantou na vida da igreja para ser. Nós olhamos que eles estão sendo leais a deuses pagãos, eles estão sendo leais a mitos, a homens, mas não ao verdadeiro Deus. E nós estamos diante de uma verdadeira vida cristã, ao lado de Jesus que ressuscitou, mas estamos debalde à sua realidade. Essas religiões não conquistam os corações, elas obrigam as consciências. As pessoas se dobram por medo
e não por devoção. É a religião do terror e não do amor. Estabelece uma pena para a desobediência. Sabe qual é a pena que eles estabelecem para quem desobedece? A morte. Estabelece um método para matar. O que foi criado por Nabucodonosor foi a bendita fornalha ardente. Nabucodonosor instituiu uma inquisição bárbara, uma adoração compulsória, uma religião opressora. Quando a religião se desvia da verdade, ela torna-se o braço da intolerância e da truculência. Assim nós também vemos a própria igreja evangélica fazer isso. É só um membro visitar outra, o pastor fala: se você for, te amaldiçoa. Eu fiquei indignado com a Igreja Universal lá do Recanto. Vou citar o nome aqui porque não adianta ficar escondendo. A irmã Aparecida, mas o pastor fazendo um trabalho lindo lá de ensinar as mulheres crochê, que a irmã Aparecida, a irmã auxiliadora estava ajudando. Algumas irmãs da Igreja Universal foi lá para aprender a fazer. O pastor disse: vocês vão estar lá, vocês estão debaixo de maldição. Sabe o que é isso? Religião opressora, intolerante. Se o membro quer sair da igreja, o pastor fala: se você sair, eu te amaldiçoo, não te abençoo. Intolerância. Eu nunca fiz isso com nenhum membro da igreja. Quem quer ir embora? Paciência. Não é possível, não é ninguém. Vai em paz. Religião do terror. Nós vivemos uma liberdade tão grande para servir a Deus, mas além da prova, tem uma segunda característica, que é a acusação. Do verso 8 ao 12, as pessoas ingratas têm memória curta. Os caldeus tinham sido poupados da morte pela intervenção de Daniel e seus amigos. Agora eles de forma ingrata, eles começam a acusar as pessoas que eles ajudaram no passado a se livrarem da morte. Que tem de gente ingrata nesse mundo. Meu Deus do céu. Que vocês não sejam deles, nem aqui e nem nunca. Nunca seja ingrato com quem te deu a mão um dia. Nunca seja ingrato com quem um dia ajudou você a se levantar. Os caldeus agora estão fazendo isso com aqueles que um dia ajudaram eles a se livrar da morte. Sabe o que é isso? Acusação. Acusação, a ingratidão é uma atitude que fere as pessoas e entristece a Deus. A acusação dos caldeus é maliciosa, e a palavra hebraica significa comer a carne de alguém. Que coisa terrível. A ingratidão é como se você tomasse uma atitude desta. 2. As pessoas invejosas tentam se promover buscando a destruição dos concorrentes. Que loucura! Os caldeus usam a arma da bajulação ao rei antes da acusação dos judeus. Correram lá para falar, para fofocar. Os caldeus acrescentam um fato inverídico. Sabe o que eles disseram para Nabucodonosor? Desse jeito aqui: olha, rei, eles não fizeram caso de ti. Foi entregar os 3 rapazes. Rei, não fizeram caso de ti. Injúria. Quando a gente tenta destruir alguém, eu contei para vocês aqui hoje, não posso deixar de contar para vocês. Uma coisa que aconteceu, que eu falei para vocês há um ano retrasado, como fizeram comigo no congresso, né? Lá na igreja do Bandeirante. E a irmã Cesarina sabe quem é a pessoa que eu vou falar, porque essa pessoa
prejudicou, me humilhou, né? Me humilhou. E agora, quando foi essa semana retrasada, da mesma medida que vós mediram a vós outros, fizeram também comigo. Eu falei: o Senhor não falha, o Senhor nunca falha. Aí eu pensei comigo: o que fizeram com o pastor Samir, fizeram comigo. Sabe, a ingratidão é uma coisa muito difícil de se comer. Muito. Que a gente não se torna pessoas tiranas por causa daqueles que querem o nosso mal. Nunca permita sedar seu coração daqueles que querem fazer prejudicar você, promover em cima de você. Eles não querem informar, eles querem destruir, a destruição dos judeus. Isso porque esses judeus foram constituídos sobre os negócios da província. A inveja do pecado que levou Lúcifer a ser um querubim descontente, mesmo no céu, e a se tornar um demônio, porque a inveja provoca contendas, brigas, mortes e desastres. 3. As pessoas fiéis entendem que a fidelidade é uma questão inegociável. Todos vocês jamais poderão negociar a fidelidade de vocês a Deus, ao seu pastor, à sua família e à sua igreja. Jamais vocês devem negociar a sua fidelidade. A fidelidade a Deus é mais importante do que a preservação da própria vida. Esses jovens entendem que agradar a Deus é mais importante do que preservar a própria vida. E a principal lição que eu tive nesse texto é o livramento miraculoso. Mas o que implicitou no livramento daqueles rapazes dentro da fornalha não foi outra coisa a não ser a fidelidade a Deus. Tenho visto muita gente, muitos crentes se dobrarem, se entregarem à mercê das coisas que têm afastado muita gente da casa de Deus. Quando eu me torno uma pessoa infiel, as coisas começam a mudar para mim. Os desejos espirituais são removidos da minha vida. Já começarei a dar mais ênfase aos desejos da carne do que da própria parte espiritual. A fidelidade incondicional não é uma barganha com Deus. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus nos levará a momentos assim. Eu já vi como eu já passei, e vocês conhecem um pouco da minha história. Por causa da fidelidade, a gente é acusado, a gente é maltratado, a gente é invejado. Não tem jeito. Isso é uma coisa diabólica e maligna, que se Satanás encontrar em nossa vida, ele vai entrar. A fidelidade é uma questão incondicional e inegociável. Mas eu não posso barganhar com ninguém, de modo algum, nem no meu trabalho, nem em qualquer coisa que eu tiver envolvida. A minha fidelidade deve ser vista por todos. Aquele homem é fiel, aquela mulher ela é fiel. Eu convido a igreja a ser assim também, em tudo. Não é só ser fiel porque está aqui na minha frente, mas ser fiel da porta para fora desta casa. Aonde os irmãos estão dentro de casa, estão negociando os seus recursos, estão usando o seu dinheiro, estão mexendo com o seu potencial. Seja sincero, porque lá em cima tem um Deus que agrada da fidelidade.
e as maiores perdas que temos tido fruto da nossa infidelidade ao Senhor. Não é fácil achar na Bíblia homens fiéis, não. Está pensando que é fácil encontrar na Bíblia homens fiéis? Não temos muitos. E aqueles que foram fiéis até a morte tiveram que passar grandes perseguições. Não é o que vamos passar grandes perseguições, mas alguém vai olhar para nós e vai querer nos prejudicar por sermos pessoas diferentes. Mas vai valer a pena sermos pessoas diferentes. E a terceira característica da acusação é a firmeza, ou seja, o terceiro passo, além da prova, a acusação, é a firmeza. Sabe? Sem titubear, sem ficar pensando, eu vou pensar. Até hoje muita gente está pensando e só está voltando para trás. Do verso 13 ao 18, você não foi chamado para ser advogado de Deus, mas testemunha de Deus. Ninguém aqui tem que advogar a Deus. Deus não precisa de defesa aqui de ninguém, mas só fomos chamados para testemunha. Os 3 jovens não entraram numa discussão infrutífera. Eles não tentaram defender Deus. Eles apenas testemunharam dele, mostrando que estavam prontos a morrer, mas não a serem infiéis a Deus. O quadro mais penoso que eu estou vendo hoje, que o Brasil está vendo hoje, é o quadro do Eduardo Cunha dizendo que é evangélico, e a bancada evangélica apoiando a atitude dele. Ser crente é ser isso. Se ele ganhar ou perder, seja como for, já é bom, porque jamais poderia usar o nome evangélico. Quando nós fazemos coisas erradas, nós colocamos Jesus na frente, estamos dizendo que Jesus também está errado, porque o nosso comportamento, a nossa conduta também é assim. Que pena que tantos crentes fazem a mesma coisa. Que pena que tantos crentes não pensam no conserto. Que pena. Uma outra característica da firmeza: você deve ter uma fé sem arrogância. Os 3 jovens dizem que Deus nos livra, que Deus pode nos livrar. Eu acho interessante essa decisão, porque eles não disseram Deus vai nos livrar. Ele disse Deus pode. Sabe o que ele está colocando aqui? Ele está colocando a decisão inteira nas mãos de Deus. Não é assim que nós fazemos. Nós impomos a Deus que Ele resolva a situação. Nós não perguntamos para Deus, Senhor, faça a sua vontade. Aqui eles disseram, Deus pode nos livrar, mas não dizem que Deus o fará. Eles não são donos da agenda de Deus. Eles não decretam nada para Deus. Eles não dizem, eu não aceito isso. Eu já vi muito irmão fazer isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito passar por isso. Vai, meu irmão, quem é você para aceitar? Hein? Se você não aceita o que você está passando, então pede para Deus te levar. É a única maneira que tem de você estar exaurido de qualquer situação. E aí com arrogância, eu não aceito, e se impõe diante de uma prova que Deus está te oportunizando para você crescer. Eles não disseram para Deus isso. Nem sempre é da vontade de Deus livrar seus filhos dos padecimentos e da morte. Vocês sabiam disso? Nem sempre. Senão, o crente não morria. Quantos velórios eu já fiz no cemitério? Quantos crentes já morreram? Aí você começa lá na hora, eu não aceito que ela morra, eu não aceito que meu pai morra, eu não aceito que minha mãe morra.
dia nós vamos também. A diferença é que cada um deve preservar a sua fé para ir para o lugar bom. Cada um tem o direito de decidir para onde quer ir, para o inferno ou para o céu. Quarto, você deve ser fiel a Deus, não apenas pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Já pensou ser fiel a Deus só porque Deus me deu emprego? Já pensou ser fiel a Deus só porque Deus me deu um bom salário? Já pensou ser fiel a Deus porque Deus me deu uma casa bonita? É pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Ou pelo que Ele faz ou pelo que Ele é que você o respeita? A maioria que hoje vive em grandes igrejas buscando exatamente o que Ele faz. Ah, se Deus não me der, não é pelo que Ele é. Se a gente olhar assim para Deus, vamos entender que Deus para nós não passa de um mero patrão que vem atender minhas necessidades e eu não poder oferecer nada. Eu fiz uma pergunta hoje aqui para a escola dominical, que tem lutado para você poder romper isso. Chegando no final de 2015, eu pergunto aos senhores e às senhoras: o que é que vocês estão apresentando para Deus no final deste ano? Suas mãos estão cheias ou suas mãos estão vazias? Porque só souberam pedir, nunca souberam oferecer. Daí chega no final do ano com nada para Deus. A casa está do mesmo jeito, o espírito, estou dizendo a casa em termos de física. A casa espiritual é a mesma coisa, não está pior. Os filhos poderiam estar melhor, mas não sabe se são piores. Chegaram no final do ano com um resultado negativo, porque não se preocuparam com o espiritual. Correram tanto. Para que correr tanto? Por que adiantou vocês correrem tanto atrás das coisas? Alguns podem estar cheios de dívida, com o seu nome no DPC, está com a corda no pescoço, que não pode tirar um centavo para nada. Correram tanto e não conseguiram nada. Que pena. Foram tão instruídos, não precisavam chegar no final do ano com as mãos vazias. Poderiam ter apresentado a Deus muitos resultados espirituais para a tua casa e para o reino de Deus. Em quarto lugar, a libertação. Do verso 19 ao 25. Cuidado com a fúria descontrolada, ela é insensata. Cuidado com a fúria, ela é insensata. Nabucodonosor está cheio de fúria e transtornado. Uma pessoa furiosa e transtornada torna-se inconsequente e insensata. Deus desafia Deus, tem gente que desafia Deus. Manda aquecer a fornalha 7 vezes, manda atar as pessoas antes de jogá-las no fogo, e o fogo queimou outras pessoas. Uma pessoa transtornada, ela ameaça todo mundo, ela põe a casa dela em pânico, quando ela não sabe distinguir o certo do errado. Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. É lá dentro da fornalha que Ele livrou os meninos. Por isso que o Senhor disse: Pai, eu não te peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas os livre do mal. Todo dia nós encontramos o mal pela frente. Hoje pessoas viraram nada. Ninguém tem que dar valor a ninguém mais. Matam centenas e dezenas de pessoas a grosso modo. Ninguém cai uma lágrima quando alguém morre. Maridos que matam as esposas e vice-versa não tem lágrima nenhuma para oferecer. Não há arrependimento mais. A minha grande preocupação é que o arrependimento de muitos crentes estão hoje banalizados. As pessoas não têm mais arrependimento do que fazem.
E esse é um grave problema para a vida delas. Mas é um problema tão grave que elas não sabem o que é que pode vir sobre a vida delas quando elas fazem coisas erradas e não se arrependem. Deus transforma um instrumento de morte em instrumento de livramento. O fogo libertou das amarras e Deus o libertou do fogo. O fogo só queimou as cordas que os prendiam. O fogo os libertou das cordas e Deus os libertou do fogo. Eles foram atados e jogados ao fogo por causa de um homem tirano que queria adorar o Deus que ele havia criado. Assim também estão essas religiões malditas e malignas que exigem de todo mundo fazer o que eles querem. O cristianismo não é assim. Jesus ganhou a gente foi através de arrependimento. Jesus ganhou a gente através de corações quebrantados. Não foi através da força, nem da violência. Ninguém está aqui de goela abaixo para servir a Deus. Ninguém. Mas agora vai chegar o tempo que o Senhor vai exigir a colheita de tudo que nós fizermos. Quando todos os recursos da terra acabam, encontramos o livramento do quarto homem, ainda que no meio da fornalha. Que momento glorioso é esse na vida de tantos de vocês, que Deus estava com você. Em qualquer situação, Deus nunca tinha deixado você, nunca te deixou em momento algum da sua vida. Só que a gente não percebe a hora que Deus está conosco. A gente pensa que Deus está conosco só quando as coisas vão bem. Quando a gente tem dinheiro, tem emprego, tem saúde, tem casa, tem tudo, a gente acha que Deus, obrigado Deus, a gente dá bom dia até a cavalo, dá bom dia até com os cachorros na rua, porque está tudo bem, obrigado, o Senhor está comigo, um bolso cheio de dinheiro, o pagamento veio, a saúde todo mundo impecável, aquela festa dentro de casa. Mas ninguém percebe que Deus também está conosco quando a gente está passando pela fornalha. Essa é a hora que a gente tem que reconhecer que Ele está mais perto do que como se eu estivesse fazendo a festa. Assim, aqueles 3 jovens me ensinam aqui grandes lições. Não se preocuparam com o que ia acontecer com eles propriamente. Nós estamos muito preocupados com a gente. Eu vejo os irmãos preocupadíssimos com vocês. Cada um, literalmente, procura sempre razões para poder lhe defender. Aqui eu não vejo os rapazes fazendo isso. Os rapazes não estavam pensando neles. O carro veio lá, fez trabalho no ar ligado. O livramento do quarto homem pode ser traduzido em 3 coisas: presença, preservação e promoção. Deus desce para estar conosco na hora da nossa maior aflição. O livramento no fogo é a estratégia de Deus. Quando somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco no meio da tempestade. Vocês acham que Deus vai me encontrar? Sempre a gente pensa que Deus vai estar conosco sempre na festa. Ele vai estar na festa, mas também Ele vai estar na brasa, Ele vai estar no fogo comigo. Ele vai ter em toda ocasião comigo. Em nenhum momento eu vou ver o Deus afastado de mim por eu ter ou por não ter. Mas sabe o que faz Deus se afastar? A nossa desobediência. O Espírito Santo, você sente que ele não está mais operando em você, que você se sente frio, você se sente frágil, você fala alguma coisa está faltando, eu preciso fazer isso, mas você não faz. Coisas que não dependem de Deus. A gente atribui tanto ao diabo as coisas, né? Tanto.
Você sabia que a parte sentimental nossa a gente atribui ao diabo quando não estamos bem? Quem te disse que Satanás pode dominar a mim no meu sentimento? Só se eu deixar. Satanás não é responsável. Eu preciso guardar o meu emocional, o meu sentimento, a minha fé, a minha crença que eu tenho em Deus. Eu não posso vacilar, eu não posso dizer eu vou perder, estou caído, não consigo, não me levanto, não quero. Quando você faz isso, você atribui a Satanás essa invasão de privacidade no seu ser. Para me preservar meu emocional, meu sentimental, eu preciso declarar sempre as coisas positivas dentro de mim, para que saia da minha boca coisas importantes dentro de mim, e não ficar imaginando só lástima, só perdas. Eu não vi esses rapazes aqui em nenhum momento falar nada. Isso aqui nem compara com o que nós estamos passando. O que eu estou passando, o que vocês passam, não compara em momento algum, em quadro algum, como eles aqui. Aqui a vida deles foram expostas ao fogo. Você não sabe o que é ser queimado no fogo. Eu assisti o Islã colocando os homens dentro da gaiola. São tão sádicos que eles deixam a gaiola distante, colocam um pavio de pólvora, espalham ao redor do preso, dentro da gaiola, e eles então colocam fogo, o fogo sai correndo, entra na gaiola, em questão de segundos, aquela pessoa é totalmente queimada. O nosso corpo é inflamável. Pele e os cabelos, tudo é inflamado. Você imagina o desespero. Esses 3 rapazes entram exatamente nesse lugar. Mas o que faz Deus descer lá era a fidelidade deles. Hoje pela manhã eu dizia para a igreja: lute para que os irmãos no ano que vem possam mudar seus valores. Já pensou terminar um ano como 2015 sem nada para oferecer a Deus? É difícil. Deus deu para vocês tanta coisa. Deus abençoou os irmãos. Tudo quem deu para vocês foi Deus. Tudo foi Deus. Deus fez de tudo. Deus deu tudo que vocês têm por causa dele. Mas e você, o que fez por ele? O que você fez por Deus? O que você fez por Jesus? Esse é o grande mistério que nós iremos levar um dia para a sepultura. E por último, a promoção. Verso 26 ao verso 30. Quando você honra a Deus, Deus faz questão de honrar. Aqui não tem preço quando a gente honra a Deus. Eu queria fazer uma pergunta aos diletos irmãos. Minha esposa falou assim: meu bem, vamos fazer final do ano um culto de ação de graça lá em casa, por tudo que Deus fez por nós, nosso casamento, nossas filhas, as bênçãos que o Senhor mandou para nós, tanto material, espiritual. Eu disse: vamos. Eu pergunto aqui ao plenário: o que vocês irão fazer para Deus? Vão se fechar porque não veio o que queriam? Só o fato de você estar em vida aqui hoje, sentado na igreja, é motivo de você soltar fogos e agradecer a Deus de joelhos no meio da mesa. Você vai dar um de doido: Deus, obrigado, eu não sou merecedor nem da vida, quanto mais do céu. Será que vai fazer isso? Vai chegar no final do ano, reunir toda a família, vai trazer para a igreja, para a gente passar o final do ano diante de Deus?
Ou vai fazer a festinha dentro da sua casa, regado a vinho e a cerveja? Olhar para trás e ver tudo que Deus fez como se fosse tudo inútil, porque Deus não viu recompensa alguma da nossa parte. Deus honrará quem honrará Ele, pode ter certeza disso. Os que não honrar a Deus não serão honrados por ninguém. Por isso que passar pelo vale, por isso que passar por algumas adversidades da vida em favor de Deus vale muito mais do que a própria vida. Do que a própria vida. Não tem preço algum por fazer a Deus de honra. Sabe, Deus se sente, Ele se levanta do trono quando um filho o respeita, quando um filho o considera. Uma outra questão importante: quando você é fiel a Deus, o nome de Deus é exaltado. No verso 28 ao 29, o nome dele é exaltado. O que ele mais deseja é ver a igreja exaltando o seu nome e não choramingando. Por isso que eu fui criado. Eu fui criado para isso, e você também foi criado para isso. Mas nós passamos a semana inteira sem devoção. Passamos um tempo tão longe de Deus, sem devoção, sem dar ao Senhor a honra que Ele merece. Não é só na hora que você vem contar um testemunho, não é só que vocês recebem seu salário no final do mês para pagar as dívidas que você faz, mas é honrar a Deus em tudo aquilo que o Senhor pediu para você fazer. É isso que Ele queria, que cada filho fosse honrado através das atitudes nossas, promovendo Ele. Os 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, fizeram uma coisa inusitada naquele testemunho. É uma coisa que me chama muita atenção. Vocês não sabem que a fidelidade pode mudar qualquer tempo e espaço. O rei subiu o coração para ser Deus, mandou fazer uma imagem da altura de 3 metros, ordenou que todos adorassem ela, e deu um édito de quem não adorasse seria colocado na fornalha e seria o fogo aceso a 7 vezes. Aqueles 3 rapazes tomaram uma postura e uma posição que fez algo inusitado acontecer. Por causa da fidelidade deles, olha o que a fidelidade faz. Quando pastor, eu vejo igrejas que não falam sobre dinheiro, dízimo e oferta, o povo fica pobre, porque ele segura aquilo que pertence a Deus. Aqueles que estão se sentindo a bênção na hora de fazer isso, sabem que é um cumprimento bíblico e que para você está sendo um cavalo de batalha. Fez o rei mudar de ideia. Eu não imaginava, quando estudei o livro de Daniel, que faria o rei mudar de ideia. O rei foi tão incisivo que ali dentro tinha tanta gente, puxa-saco, falador, mentirosos, que foram correndo para o rei para contar para ele o que os 3 rapazes não fizeram. Quando aqueles 3 jogados dentro da fornalha, que o 4º homem, Jesus, estava lá com eles, mudou completamente a história de Babilônia. E é disso que eu estou falando para vocês. Vocês podem mudar a casa de vocês, a vida de vocês, vocês podem mudar o destino dos seus filhos e da própria igreja que vocês estão, se os irmãos forem fidedignos à fidelidade. O rei, quando percebe que o 4º homem estava lá, o rei fica impressionado, que viu aqueles 3 rapazes passeando lá. Diz de passagem, as mulheres que tomam mais aquele tipo de banho, como é que chama aquele banho que as mulheres tomam
para bronzear. Dentro daqueles aparelhos, como é que chama? Artificial. Esse foi o primeiro bronzeamento artificial da Bíblia. Você já pensou que ia dar dentro de uma fornalha com 7 vezes aumentado? Chamado lá, opa, que gostoso, olha aí, ó, ô Sadraque, a minha cor não tá bonita, porque as cordas tinham caído da mão deles. E cada um começou talvez a se olhar a pele. Olha que bonito ficou. Primeiro bronzeamento artificial. Os irmãos já ouviram falar muito em bullying, né? Na Bíblia teve um bullying. Primeiro bullying da Bíblia, quando chamaram Eliseu de careca. Eliseu, o careca. Por quê? Eu estou amaldiçoando vocês tudo agora. Você comigo por um bando de urso. O urso não foi? Saiu, não sei quantos ursos dentro da mata, comeu os 40 rapazes. Primeiro bullying da Bíblia. Por isso eu quero deixar para vocês esta palavra. Muitos homens de Deus já tiveram na fornalha. Abraão em Moriá, Jacó no vale de Jaboque, José na prisão, Davi na caverna, Daniel na cova dos leões, Pedro no cárcere, João na ilha de Patmos. Todos esses experimentaram também a presença consoladora e libertadora do quarto homem da fornalha. Todos eles. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro quando os nossos recursos acabam. Ele está conosco sempre. Ele caminha conosco no meio do fogo da dor, da doença, do abandono, da solidão, do luto e da morte. Quando o quarto homem nos faz cair da fornalha, até nossos inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus e dar glória ao seu nome. Deus nos promove quando saímos dela mais forte e ficamos mais perto de Deus. Nabucodonosor dá um berro lá de longe quando viu o quarto homem, e quando viu todos eles saírem da fornalha, ficou espantado, ficou inusitado, o homem ficou doido. Sabe o que ele disse? Ele gritou lá de longe: atenção, todos de Babilônia, a partir de agora. Rapaz, eu queria estar lá para ver essa cena. Essa eu queria estar. Não participar da vida de Babilônia, mas ouvir esse édito. A partir de agora, quem não se prostrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será lançado na fornalha. Ele mudou o discurso. Olha o que a fidelidade faz. E a pergunta dos senhores e senhoras é essa: cuidado com a resposta, para depois você não ser cobrado. São fiéis? Não vou olhar para ninguém. Vocês são fiéis? É isso que vai fazer a diferença para Deus. Não adianta ser fiel só numa coisa e não ser na outra. Não adianta falar que é, se não é. Convido vocês a mudar seus valores para 2016. Eu sempre pensei em ser um pastor assim, cuidadoso com a palavra, falar a verdade, sem preocupar com a multidão. Não adianta uma multidão que vai ficar com raiva de mim. Não adianta sentar uma multidão aqui dentro para me escutar e sair bufando depois lá fora. Eu disse esses dias
que nós temos poucos membros, mas membros de qualidade. Membros que não estão na corda bamba, estão ouvindo o que tem que ouvir e que precisam ouvir, não é o que querem ouvir. A multidão quer ouvir, a verdadeira igreja prega o que precisa. E então eu os convido a essa mudança de valores. Quando chegar dia 31 do dia 1º, não é contar somente os bens que receberam, mas os valores internos que vocês receberam. Esses são tão valiosos que os irmãos nem imaginam. Faz Deus levantar do trono para te honrar. E eu fui honrado sem perceber por aquela causa que fizeram para mim. Falei, Deus, o Senhor sabe bem o que faz, na hora que faz o que eu não faço. E eu agradeço muito a Deus por isso. Quero tanto saúde espiritual de vocês. Mas uma coisa eu quero convocar vocês para uma vida mais desejável, espiritualmente falando. Eu já havia dito para a igreja várias vezes, tudo que vocês têm buscado no mundo físico é promessa de Deus. O que não tem é por desobediência, é por infidelidade e submissão. O que não tem é fruto disso. Eu boto minha vida aqui em jogo, boto minha vida para Deus, descer aqui o fogo sobre mim e acabar com a minha vida, o que eu vou dizer? Eu não vi na Bíblia um homem e uma mulher que não andaram diante de Deus com essas 3 razões da vida cristã: fidelidade, submissão e obediência, não terem a apreciação de Deus. Todos aqueles que agiram de má fé, usando o nome de Jesus, caíram, foram para o inferno. Isso aqui é uma questão de consciência. Aqui é uma questão que cada um de nós precisamos fazer exatamente a sondagem dos nossos valores, que ao longo dos anos vamos perdendo. Até hoje de manhã eu disse uma coisinha com muito amor para a igreja, muito amor. Quando os irmãos chegaram 9h10, 9h20, 9h30, 15:10 na escola dominical. Aí no final eu perguntei: que hora começa a escola dominical? 9 horas. Agora nós estabelecemos o culto 7 horas em ponto. Quem abre sou eu, por enquanto. Pode ter 1 ou 2, o louvor começa. Os irmãos estão sabendo disso, que domingo que vem, se chegar aqui 7 horas em ponto, o culto começa. Sabe o que é isso? Mudança de valores. Se você não ora dentro de casa, se você não joelha, se você não abraça a sua esposa e ora com ela, se você não mudar o conceito que você tem respeito a isso, você pode ter certeza, vales e vales vão vir sobre a sua vida. A gente que na igreja levanta a mão, faz cena, mas em casa, irmão, só Deus sabe quem você é. O tipo de pessoa que você é. Podem procurar. Eu dou direito aqui para qualquer um. Faço igual a esses homens que estão sendo procurados. Podem vasculhar minha vida. Olha no BBC, pergunta se um dia meu nome foi para lá. Olha no caderno de dízimo, vê o caderno de dízimo desde quando comecei aqui,
Pergunta lá a igreja Ebenezer e pergunta lá o outro pastor para ver se no livro não está o meu nome como eu dízimo e o caminho da fé. Mas para alguns, isso entra aqui e sai aqui. Muda de valores. Reveja seus valores. Na igreja, sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Nunca faltei culto. Quantas vezes eu fui para o Recanto da Zema de moto, fiquei lá 2 anos. Indo de moto, indo e voltando 3 vezes por semana. E abrindo igreja lá e fechando. Quantas chuvas eu peguei, quantos acidentes Deus me livrou. Nunca reclamei. E você tem carro, mora perto da igreja, tem dinheiro, e às vezes é infiel. Muda seus valores no ano que vem. Se entregue mais a Deus, sua casa. Quando você falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, sirva mesmo. Sua casa é lugar de honra. Sua vida é lugar de honra. E Deus, Ele quer se alegrar em você. Ele quer se alegrar em você. Você é a alegria do Senhor. É você que é a alegria de Deus. Eu fiz uma pergunta para vocês aqui, acho que há 3 anos atrás. Vou fazer essa pergunta e eu sei que você vai me responder levantando a sua mão. Eu sei que todo mundo vai levantar a mão para essa pergunta. Quantos aqui são verdadeiramente filhos de Deus? Levante a mão. Agora tem a resposta. Se todos nós somos filhos de Deus, então não decepcione. Não deixa nunca Deus decepcionar você. Ou seja, nunca você decepcione a Deus. Fiquemos de pé. Louvado seja o seu nome, Jesus. Quero cantar com vocês aquele cântico. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e me misturar. Quem sabe cantar? Sabe, Jéssica, cantar? Quero que você coloque a mão no seu coração e vai cantar esse cântico suavemente, para que o Espírito Santo lhe ajude a ser melhor, a ser uma filha apreciável aos olhos de Deus, a ser um filho que nunca despreze seu Pai, Pai Celestial. Nós não temos mãe, viu? Não temos mãe, tá bom? A igreja do Senhor não tem mãe. A igreja do Senhor só tem Pai. Aleluia! E o nome dele é Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, Jeová Tsidkenu. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia! Esse é o nosso Pai, a quem devemos a honra e a glória. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, não rio, então subirei como na
Jesus fortalecer você nos tempos difíceis. Ele vai estar com você nos dias bons e nos dias maus. Deus não desampara seus filhos. Pai, nós nessa noite te glorificamos, Senhor. Eu te adoro, porque tu estás aqui. Tu és meu Deus, tu és o meu Senhor, e em ti eu confio, que nada me faltará. Sua glória descerá sobre a sua igreja. Eu quero tua unção, quero tua glória, que me se envolve. O meu Senhor, te adoro porque tu és o Deus da minha salvação, o Deus que me livrou, o Deus que me salvou, o Deus que me curou. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor. Ao seu nome eu te dou, a Jesus de Nazaré, o Rei que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, triunfou contra o inferno, e ninguém te segurou. Satanás foi derrotado, e o nome de Jesus foi glorificado. Seu nome glorificado. Aleluia, aleluia. Olha que gostoso Jesus dá a palavra, dá o hino, dá a música. Ah, obrigado, Jesus. Aleluia. Que pena que alguns irmãos não estão ligados no culto, né? Oh, que pena, meu Deus. Oh, Jesus querido, obrigado, Deus, pela sua bondade e sua misericórdia. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus enriquece seu coração. Que os irmãos sejam ricamente prósperos, para que o próximo não haja alegria na tua alma e no teu coração. Que haja sempre o resplendor das águas cristalinas que descem sobre a tua vida.